Boa noite. Chamo-me Manuel de Almeida e sou de uma cidade do interior da Paraíba. Eu estava olhando os vídeos desse canal e resolvi te mandar o meu relato. Foi no ano de 1992. Fazia apenas 2 semanas que eu estava trabalhando como vigia do cemitério de uma cidade aqui da Paraíba e pensei que o cemitério fosse bem grande. São sempre 2 vigias durante o dia e 2 à noite. O cemitério aqui fica um pouco afastado das casas e próximo a uma área de mata fechada, com muitas árvores e uma iluminação bem precária. Na primeira semana foi bem tranquilo e, ao contrário do que muitos pensam, o cemitério não é tão assustador. A noite é bem tranquila e até então eu nunca tinha visto nada de anormal. De vez em quando, pedia para o outro vigia, que era mais antigo, me contar histórias sobre o que ele já tinha visto. Mas todas as histórias eram relacionadas a pessoas vivas querendo fazer sei lá o que nas madrugadas pelo cemitério. Sempre quando dava 20 horas, nós recebíamos a visita de um senhor que morava nas casas mais próximas. Ele vinha sempre trazer uma garrafa de café para passarmos a noite e no final do mês nós acertávamos com ele. Uma noite nós tínhamos acabado de fazer uma ronda e já aguardávamos o café das 8. Só que estranhamente ele não veio. Ficamos no portão olhando se ele estava vindo, mas aquela noite ele não apareceu. Quando o dia amanheceu, ele veio ao nosso encontro. Antes de irmos embora, pediu desculpas por não ter vindo. Eu perguntei o que tinha acontecido e ele me contou. Eu tinha acabado de passar o café quando abri a porta e ouvi o caminho para cá. Eu vi um animal muito grande atravessando o mato ao lado do muro. Era muito grande mesmo e andava bem estranho. Fiquei com medo de vir e esse animal me atacar. Perguntei se ele fazia ideia de que animal era, mas ele disse que pelo tamanho poderia ser um burro ou coisa assim, só que a maneira dele andar era muito diferente. Meu parceiro de vigia disse que ele não precisava deixar mais o café lá, que ele mesmo iria buscar na casa dele e que ele ficasse tranquilo. E assim foi feito. No outro turno, quando faltavam uns 20 minutos para as 8, ele saiu e foi buscar o café e eu fiquei sozinho no cemitério. Era um pouco mais de 10 minutos de caminhada até a casa do homem para pegar a garrafa de café. Enquanto ele ia lá, eu fui fazer a ronda na parte direita do cemitério e na parte de trás. Os muros são bem mais altos porque é onde ficava uma mata muito grande e evitaria que algum animal ou pessoa invadisse por ali. Eu estava na parte direita quando escutei um barulho estranho. Estava vindo do lado de fora e parecia que alguma coisa estava arranhando e fazendo barulho, como se estivesse cansada. Eu conseguia escutar claramente a respiração alta e cansada que vinha do outro lado do muro. Me afastei um pouco e fui até a entrada pegar a escada que os homens que faziam a poda das árvores deixavam lá. Encostei a escada bem devagar, em um muro bem de frente de onde estava vindo o barulho, e comecei a subir devagar, com a minha arma na mão. Quando estava quase para ver o que estava fazendo o barulho, meu companheiro de vigia gritou pedindo para mim descer rápido e correr para a entrada. Tomei um susto tão grande que quando ele falou, desci 2 degraus de uma vez. Pulei e saí correndo para lá, perguntando o que tinha acontecido. Quando cheguei perto, vi que ele estava pálido e respirava fundo, como se tivesse corrido muito rápido. Eu perguntei o que estava acontecendo para ele estar daquela maneira. Só que ele não falava, só tentava respirar de tão cansado. Então ele me puxou pelo braço. Entramos em um quartinho onde guardávamos nossas coisas e trancou a porta. Depois ficou jogando para o lado de fora e eu sem entender nada do que estava acontecendo. Foi quando ele falou que eu estava vindo com o café e quando olhei para o lado do muro, tinha uma criatura gigante em pé. Parecia um urso encostado com as patas no muro. Ele se afastou, andou um pouco e depois voltou a encostar. Parecia estar farejando algo. Corri o mais rápido que pude e aquele animal ficou parado, olhando para cima do muro. Quando cheguei no portão, vi você na escada, bem de frente de onde o animal estava e ele ia te atacar assim que você aparecesse. Gelei de medo com as palavras dele por um momento e perguntei que animal ele achava que era. E ele falou, eu nunca vi uma coisa daquelas. Nenhum animal dessa região é tão grande como um cavalo e fica de pé como o que eu vi perto do muro. Ficamos ali no quartinho, trancados por bastante tempo até escutarmos os latidos de muitos cachorros se aproximando. Abri a porta e fui até o portão da frente do cemitério tentar ver alguma coisa. Subi no muro perto do portão e fiquei observando para onde os cachorros estavam correndo e eles foram justamente para o mesmo lado onde eu tinha escutado os barulhos. Só que eles não ousavam entrar no mato, ficavam só latindo na direção dele.
Fiquei de pé no muro para tentar ver alguma coisa e meu companheiro abriu o portão. E se colocou do lado do muro, nós dois com as armas em mãos, caso fosse preciso usar. Os cachorros estavam como loucos, latindo para alguma coisa no mato. Quando escutamos um rosnado tão alto que fez os cachorros sair, em disparada para bem longe, fora do lugar de onde estávamos, até o local de onde veio o rosnado. Ficamos olhando e eu pulei do muro para o lado de fora, ficando em frente ao portão, enquanto meu amigo ficou com um pé dentro e outro fora do cemitério. Foi quando aquela coisa mostrou a cara pendurada no muro. Era um tipo de cachorro preto muito, muito grande, e suas pernas balançavam de tanto medo que eu pensei que ia cair no chão. Meu amigo me chamou para entrar, mas minhas pernas não obedeciam. Meu coração parecia que iria pular para fora de tão rápido que estava batendo. Meu amigo me puxou para dentro e trancou o portão. Então subi no muro para ver onde estava a criatura e ela estava em pé, bem ao lado do muro, nos olhando. Então subi no muro e disparei 3 tiros em direção daquela besta, que pulou muito rápido e voltou para a escuridão da mata. Ficamos o resto da noite olhando para todos os lados, pensando que aquela criatura iria voltar. Quando amanheceu, fomos olhar o lugar onde a criatura estava e vimos um matagal deitado, galhos quebrados e marcas fundas no chão onde ela estava de pé. Entramos um pouco na mata para tentar ver mais alguma coisa, mas não existia trilha ou coisa assim, porque o matagal era muito fechado. Provavelmente aquela coisa saiu quebrando tudo que estava no caminho. Um homem comum se machucaria bastante sem um facão ou coisa assim. É um animal comum da região. Não passaria com facilidade naquele lugar e acabaria indo em outra direção. O que passou ali não se importou com nada que estava à sua frente. Quando estávamos indo embora, passamos na casa do senhor que nos levava o café e contamos o que tínhamos visto na noite passada. Ele calmamente falou: "Rapaz, aquilo era um lobisomem. Eu sabia que era na primeira noite que eu vi. Só não falei para vocês porque vocês iriam rir de mim." Quando ele falou isso, ligamos os pontos e poderia sim se tratar de um lobisomem. Voltamos para o turno daquela noite bem receosos com o que nos esperava e caso aquilo voltasse, mas não iríamos esperar muito para encher ele de balas. Porém, nada aconteceu naquela noite e nem naquele mês. Um tempo depois, algumas pessoas da região disseram ter visto um grande animal atacando uma cabra de um criador da região. A uns 6 ou 7 quilômetros de onde estávamos, tínhamos visto eles. Nunca mais vimos nada parecido com aquilo, e espero nunca mais ver relatos dessa criatura de vez em quando. Ainda tem pela região, mas perto do cemitério nunca mais ouvi falar e nem vi. Mas eu sei que ela ainda está por aí, e não me arrisco por nada a tentar ver novamente essa coisa.